Quando você percebeu que o amor dos seus pais vinha com cobrança? Meus pais, imigrantes, tinham um caderno de couro onde anotavam, desde que nasci, a dívida de $73.492 que, segundo eles, eu tinha com eles. Cada nota abaixo de 100 adicionava mais 1.000 à conta, e de quebra fazia minha irmãzinha sofrer também. Quando passei em medicina, me obrigaram a assinar um termo cedendo 100% da minha renda futura. Mas depois que minha irmã fugiu para a Suíça com uma bolsa escondida, eles perderam o controle e, numa tentativa desesperada, invadiram meu apartamento. Cometeram fraude bancária usando meu nome e ainda me fizeram ser preso por invasão na casa onde cresci. No tribunal, a amiga da minha irmã na Suíça apresentou laudos médicos comprovando que meus pais quebravam os ossos dela sempre que eu tirava notas ruins. Eles nunca cansavam de repetir que tinham sacrificado tudo para morar aqui. Por isso, quando fui aprovado em medicina, aquilo não era meu sonho, era obrigação. Nota abaixo de A era sinal de ingratidão, e cada minuto sem estudar era visto como traição. Eles planejavam cada detalhe da minha vida. Aos 26, médico, aos 27, casado, aos 30, netos, e uma casa grande o suficiente para eles morarem junto. Controlavam meu tempo de estudo, escolhiam meus amigos, entrevistavam meus namorados. Quando mencionei a ideia de mudar para a licenciatura, minha mãe ficou 3 meses sem dirigir uma palavra a mim, mas isso ainda era pouco perto do que ameaçavam fazer com a minha irmã se eu tentasse sair. Tudo começou quando eu tinha 7 anos. Meu pai apareceu em casa com um caderno de couro logo depois que a Alice nasceu. Na América, ele disse me mostrando aquele livro. Filhos têm que retribuir aos pais. Tá vendo aqui? Sua dívida, $73.492. Tudo anotado desde sua chegada. Já a Alice sorriu para o bebê. Tem sorte, pois tem você. A partir daí aprendi as regras. Cada ponto abaixo de 100 na prova somava $1.000 à minha dívida. Mas pior que isso era saber que a Alice teria que começar a trabalhar mais cedo. Se você falhar, minha mãe explicava, ela paga junto. Isso é família. No fundamental, as ameaças ficaram mais diretas. Tirei 89 numa prova de ciências e, como castigo, a Alice, com 6 anos, ficou sem comer. Seu egoísmo faz sua irmã passar fome, diziam. Se eu dormia de cansaço estudando, acordavam a Alice e a deixavam de castigo no canto. Sua preguiça tira o sono dela. Eu tentava protegê-la, estudava sem parar, dormia cada vez menos, mas eles sempre achavam algum defeito. Um simples bocejo na aula particular era motivo para Alice ter que fazer minhas tarefas. Um bepus bastava para ela perder a festa de aniversário da melhor amiga. Eles faziam questão de que ela soubesse o porquê. Sua irmã não liga para sua felicidade. Quando pela primeira vez falei em estudar fora do estado, vieram com documentos falsificados, contas bancárias em meu nome, empréstimos que eu nunca assinei. Acabamos com seu futuro num telefonema, meu pai ameaçava. Mas não vai chegar a isso, porque você jamais abandonaria a Alice para pagar suas dívidas. E estavam certos. Eu não tinha coragem de deixá-la. No ensino médio, minha rotina era de campo de treinamento. Acordava às 4 da manhã para revisar, escola, aula particular, estudo até às 2 da manhã. E no dia seguinte, tudo de novo. Quando supliquei por uma folga, trouxeram a Alice ao meu quarto. Diz pra ela, ordenaram. Diz que quer descansar enquanto ela sofre por sua preguiça. Alice, com 10 anos, me abraçou e sussurrou. Tá tudo bem, eu entendo que você tá cansado. Aquela doçura me destruiu por dentro. Continuei estudando mesmo com enxaqueca, sangramento no nariz, desmaios, o que fosse preciso para protegê-la. Ir para a faculdade significava deixar a Alice para trás. Não se preocupe, minha mãe avisou enquanto eu arrumava as malas. Cada prova mal feita, cada nota imperfeita, a Alice vai ajudar a pagar. Mandavam fotos para provar. Alice fazendo tarefas minhas antigas. Alice comendo sozinha enquanto eles saíam para jantar. Alice dormindo no chão porque tirei 94 em química orgânica. Volta para casa e estuda direito, ou ela sofre mais. Eu não podia voltar, mas também não conseguia largar minha irmã. Então estabeleci um trato. Notas perfeitas rendiam privilégios para ela. Passar em medicina dava o direito de ter amigas. Cada conquista minha devolvia um pedaço da infância dela. O contrato veio junto com a aprovação em Harvard. 100% da minha renda futura até quitar a dívida, já em $340.000. Depois, 75% pro resto da vida. Mas o pior estava escondido na cláusula 47B. Se eu desse calote, toda a dívida passava para Alice, na hora. Ela só tem 14 anos, protestei. Já tem idade para trabalhar, meu pai retrucou. Idade para pagar se você fugir, assinei. Que escolha eu tinha? A faculdade de medicina quase me quebrou de vez. Eles exigiam relatórios diários, gravavam ligações onde eu precisava recitar minhas notas. Qualquer erro, castigo para Alice. Quando tirei B+ em bioquímica, mandaram um vídeo dela chorando, resolvendo problemas de cálculo às 3 da manhã. Sua irmã é preguiçosa, diziam para ela. Então você precisa se esforçar mais. Mas Alice se mostrou mais forte do que todos imaginavam. Começou a me mandar mensagens cifradas. Estou bem, disfarçado em perguntas de dever de casa, não desista, no meio de exercícios de matemática, te amo, assinado num canto das redações que obrigavam ela a escrever sobre decepção. No último ano, consegui vaga em pediatria. A reação foi um escândalo. Pediatras não ganham nada. Você arruinou a família. Agora a Alice vai pra fábrica pagar pelo seu egoísmo. Naquela noite, Alice ligou do celular de uma amiga. Consegui bolsa integral, sussurrou. Pra um internato na Suíça. Eles não me alcançam lá. Como?
Planejo desde os 12, juntei dinheiro escondido, falsifiquei a assinatura deles, tudo que te ensinaram sobre sofrimento, aprendi sobre escapar. Ela partiu naquele verão, sumiu do mapa, mudou de nome, cortou todo o contato. Livre. Meus pais ficaram furiosos, ameaçaram, mas sem a Alice de moeda de troca, estavam sem poder. Eu tinha eles na palma da mão. O silêncio depois que a Alice fugiu era ensurdecedor. Por 3 dias, meus pais ficaram sentados à mesa da cozinha, o caderno de couro entre eles, fazendo contas que já não importavam. Observei da porta enquanto meu pai riscava páginas, somando juros a dívidas que nunca seriam cobradas. Na terceira noite, minha mãe finalmente levantou os olhos. Estavam fundos, mas havia algo ainda mais escuro ali. Ela se ergueu, foi até o fogão, começou a preparar o jantar como se nada tivesse acontecido. Mas reparei que as mãos tremiam ao cortar os legumes. A faca escapou 1, 2 vezes. Na terceira ficou presa na tábua e ela deixou por lá mesmo. Aquela noite, me chamaram para uma reunião de família. Sentei diante deles, na mesma mesa onde acompanhei meus fracassos por 20 anos. Meu pai abriu uma nova pasta cheia de documentos, extratos, pedidos de empréstimo, contas de investimento, tudo em meu nome, tudo falso. Ele foi espalhando papel por papel pela mesa, um a um. 23 contas no meu nome, empréstimos que somavam quase $850 mil, cartões de crédito estourados, investimentos arruinados capazes de destruir qualquer chance de futuro que eu tentasse construir. Tudo com a minha assinatura perfeitamente imitada. Foi quando minha mãe finalmente resolveu falar com aquela calma assustadora de quem já pensou em tudo. Contou como vinham planejando isso há anos, cada documento forjado no tempo certo, cada movimentação calculada. O esquema era tão bem montado que até eu quase acreditei que tinha assinado, mas cometeram um deslize. Na pressa de se vingar da fuga da Alice, jogaram as cartas antes da hora. Alguns dos documentos mais recentes tinham datas posteriores à partida dela, fruto do descuido causado pela empolgação. Assinaturas desencontradas, endereços trocados, prazos impossíveis de cumprir. Memorizei tudo enquanto fingia desabar. Deixei os ombros caírem, cobri o rosto com as mãos e, por entre os dedos, observei os dois trocando olhares de satisfação, certos de que tinham conseguido o que queriam. No dia seguinte, fui para o hospital como se nada tivesse acontecido. No intervalo do almoço, passei no banco, não para sacar dinheiro, mas para pedir cópias de todas as contas que abriram no meu nome. A atendente foi ficando cada vez mais tensa à medida que puxava as informações. Saiu por uns minutos e voltou acompanhada do gerente. Eles me entregaram tudo: extratos, formulários de abertura de conta e até imagens das câmeras mostrando meus pais entrando e saindo do banco para depositar e sacar dinheiro. Agiram com tanto desespero que acabaram usando os próprios documentos várias vezes, deixando um rastro de provas para trás. Agradeci e saí de lá com 3 caixas cheias de papelada. No carro, fotografei cada página e joguei tudo em várias nuvens, além de mandar cópias para um e-mail seguro que meus pais nem imaginavam que existia. Naquela noite, quando cheguei em casa, encontrei os dois já me esperando. Tinham entrado com a cópia da minha chave. Minha mãe sentada no sofá folheando minha correspondência, meu pai encarando a rua pela janela. Era para eu entender que podiam entrar na minha vida a hora que quisessem. Fingi surpresa, depois abatimento, afundei na cadeira e perguntei o que queriam. Meu pai sorriu, direto. Eles queriam tudo. 100% da minha renda, procuração para resolver qualquer coisa em meu nome, reuniões semanais para fiscalizar meus gastos e, acima de tudo, minha ajuda para encontrar Alice. Assenti devagar, como se estivesse pensando, e pedi um tempo. Minha mãe soltou uma risada seca. Tempo? Depois de 26 anos investindo em você, ela tirou da bolsa um contrato novo, ainda mais rígido que o anterior. Assina agora ou fazemos ligações que acabam com sua carreira antes mesmo de começar. Peguei a caneta. Hesitei, deixei minha mão tremer. Mas logo pedi para ler antes. O rosto do meu pai fechou, mas ele concordou. Deixa a filha ingrata ler. Não vai mudar nada. O contrato era um manual de controle absoluto. Tudo sob supervisão deles. Cada centavo vigiado. Só que no meio das cláusulas estavam os verdadeiros interesses. Acesso à minha licença médica para prescrever receitas, autorização para pegar empréstimos em meu nome, poder para tomar decisões sobre futuros filhos. Queriam me transformar na médica deles, usar meu diploma, minha carreira, para recuperar tudo o que perderam com Alice. Quando terminei de ler, levantei o olhar e vi a ansiedade estampada no rosto dos dois, uma fome de quem esperou 20 anos por aquele momento. Peguei a caneta, abri, levei até a linha da assinatura e então sorri. O choque foi imediato. Primeiro confusão, depois raiva, depois um medo mal disfarçado. Tirei o celular do bolso e mostrei as fotos das provas do banco. Eles nas câmeras de segurança, as assinaturas falsas, as digitais nos papéis fraudulentos. Minha mãe tentou arrancar o celular da minha mão, mas me afastei, já subindo tudo para um grupo privado da família. Tios, primos, amigos próximos, todos que sempre se perguntaram o motivo do meu cansaço ou do sumiço da Alice. As provas eram incontestáveis. 20 anos de golpes detalhados, cada assinatura forjada, cada ameaça registrada porque eu vinha gravando tudo há meses. Tem algo muito revelador naquele caderno de couro, onde anotaram exatamente 73.492. Como se tivessem planejado isso antes mesmo de ela entender o que era dinheiro. Não sei se trouxeram esse costume de algum lugar ou inventaram do zero. Meu pai até tentou conversar,
Assunto de família se resolve em família. Imagina a vergonha. O que vão pensar? Quando não adiantou, partiram para as ameaças dizendo que ainda tinham como me prejudicar. Mas já não tinham controle de nada. Sem Alice para surpreender, eram só 2 golpistas envelhecidos finalmente pegos. Dei a eles uma escolha. Vão embora e sumam como a Alice, levando o que roubaram e recomeçando longe daqui. Ou fiquem e enfrentem as consequências quando tudo vier à tona. Eles não acreditaram. 20 anos de manipulação faziam achar que eu jamais teria coragem, que a honra da família me travaria, que a culpa me seguraria. Comecei a digitar a mensagem para o grupo, anexando o primeiro documento. Minha mãe chorava. Lágrimas de verdade que eu nunca tinha visto. Meu pai, de mãos trêmulas, pegou o contrato como se pudesse agora consertar tudo. Apertei enviar. As respostas chegaram logo. Choque, indignação, perguntas. O celular não parava de vibrar. Parentes que sempre me acharam exemplar, dedicada, descobriam a verdade em tempo real. Os celulares dos meus pais tocaram na sequência. Meu pai tentou se explicar na primeira ligação, mas as provas eram muito claras. A segunda chamada já veio agressiva. Na terceira, ele desistiu de atender. Aquela noite, eles juntaram o que conseguiram carregar e sumiram. Sem avisar, sem deixar endereço, sem despedida. Desapareceram como a Alice, só que sem o planejamento dela, sem nenhum traço de classe. Deixaram para trás apenas o caderno de couro, aberto na página das dívidas dela. Queimei ali mesmo, vendo 20 anos de chantagem virarem cinzas na pia. Guardei as provas, as fotos, as gravações, não por vingança, mas para me proteger. Eles estavam por aí, em algum lugar, arquitetando, tramando, esperando o momento certo. O grupo da família explodiu em mensagens de apoio, ofertas de ajuda, desculpas por não terem percebido nada antes, relatos de antigas suspeitas, lembranças de ocasiões em que algo parecia esquisito, mas preferiram não se envolver. O tio que tinha notado marcas roxas, a tia que questionava por que nunca aparecíamos, os primos que ouviam que a gente se achava melhor do que eles. Na semana seguinte mudei de apartamento, troquei todas as fechaduras, atualizei minhas senhas, congelei meu CPF, comecei o longo caminho para desfazer o estrago financeiro que eles deixaram. Cada passo era como se eu tirasse um peso que carregava há tanto tempo que já nem lembrava como era viver sem ele. O trabalho virou meu porto seguro. O hospital, que antes parecia uma prisão por causa das cobranças deles, passou a ser um lugar onde eu queria estar. A pediatria, que eles desprezavam por pagar pouco, virou minha escolha de propósito. Cada criança que eu ajudava era uma forma de recuperar a infância que roubaram de mim e da Alice. Mas eu sabia que eles ainda não tinham desistido. Pessoas como meus pais não somem do nada. Elas se reagrupam, se organizam, aguardam uma fraqueza. A família começou a comentar sobre ligações estranhas, perguntas sobre mim, tentativas de reaproximação, justificativas para o que fizeram. Eu anotava tudo. Cada contato, cada tentativa, fui reunindo um dossiê tão robusto quanto o deles, mas dessa vez com provas de verdade, delitos reais, tudo documentado. 3 meses depois, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Sua irmã mandou um oi. Senti o coração parar. Será que eram eles, usando Alice como isca? Ou seria mesmo ela, finalmente segura para entrar em contato? Fiquei horas encarando a tela, analisando cada palavra, procurando sinais escondidos, ameaças, pegadinhas. Mas às vezes uma mensagem é só o que parece ser. Às vezes irmãs acham um jeito de dizer oi, mesmo que haja oceanos e anos de silêncio entre elas. Respondi com cuidado. Diz pra ela que agora eu também sou livre. A resposta veio na hora. Ela sabe. Sempre soube que você ia conseguir. Naquela noite, dormi sem nenhum pesadelo pela primeira vez em 20 anos. Mesmo assim, deixei o celular por perto. Cópias dos meus documentos salvas em backup, provas sempre à mão. A liberdade era algo novo, delicado, que precisava ser protegido, porque eu sabia que meus pais continuavam por aí, preparando o próximo movimento, e quando voltassem, eu estaria pronta. Mas por hora, naquele instante, eu era livre. Alice também, e isso já era suficiente. Na manhã seguinte, começaram outros problemas. Meus pais tinham sido bem ativos no tempo em que sumiram. Chegaram cartas de cobrança, ligações de credores. Os empréstimos que abriram no meu nome estavam vencendo. Cada um era uma bomba relógio armada por eles, estourando com a ausência. Passei o dia no telefone com departamentos de fraude, explicando, enviando provas, começando a difícil tarefa de limpar meu nome. Alguns acreditaram logo de cara, outros pediram advogado, declarações, boletim de ocorrência. O emaranhado que eles criaram era sofisticado, feito para desmoronar se perdessem o controle. Mas eu tinha uma vantagem que eles não previram: tempo e força de vontade. Cada conta encerrada era uma pequena vitória. Cada dívida eliminada tirava outro peso dos meus ombros. Eu estava desmontando a máquina deles, peça por peça. A direção do hospital me chamou para conversar. Tinham recebido uma carta anônima detalhando minha situação familiar, sugerindo que eu era instável, pouco confiável. As acusações eram vagas, mas suficientes para levantar suspeita. Coloquei tudo às claras. As provas, as fraudes, os anos de abuso, a fuga. Eles ouviram, conferiram meus documentos, analisaram meu histórico. Meu registro era impecável. Os pacientes gostavam de mim, os colegas me respeitavam. A carta foi ignorada, mas a mensagem ficou clara. Meus pais ainda não tinham desistido. A carta anônima era só o começo.
Nas semanas seguintes, cartas parecidas chegaram à imobiliária, à academia, até à cafeteria onde eu estudava. Todas bem escritas, evitando mentiras diretas, mas me pintando como alguém problemática, possivelmente perigosa. O barista que sempre me atendia começou a me olhar atravessado. Meu senhorio inventava pretextos para checar o apartamento. Reconheci a letra da minha mãe nos laços das letras, disfarçada, mas não o bastante. Ela mesma me ensinou a escrever assim, quando eu tinha 5 anos, me fazendo treinar até os dedos doerem. Agora usava isso como arma. Os departamentos de fraude eram lentos. Cada conta encerrada exigia uma papelada enorme. Conferências. Espera. Enquanto resolvia uma, aparecia outra, mais rápido do que eu dava conta. Cartões de crédito no meu nome chegavam a endereços antigos. Bancos onde eu nunca estive recebiam pedidos de empréstimo. Meu score de crédito despencava. Uma noite, depois de um plantão exaustivo, cheguei e encontrei a porta do apartamento entreaberta. Nada sumiu. Nada parecia revirado, mas pequenas coisas estavam fora do lugar. Um porta-retrato torto, livros organizados de outro jeito na estante, meu diploma meio deslocado na parede. Eles queriam que eu soubesse que tinham estado ali. Instalei fechaduras novas, sistema de segurança, câmeras. Na manhã seguinte, um bilhete embaixo da porta. A letra era do meu pai dessa vez. Só uma frase. Fechaduras só funcionam se você estiver dentro. Junto, uma foto minha no hospital tirada do outro lado da rua. No cantinho, quase escondido, o relógio mostrava que foi bem na hora em que eu operava uma criança. O apoio da família começou a fraquejar. Meus pais partiram para a própria campanha. Ligações em horários esquisitos, histórias tristes de filhos ingratos, versões distorcidas dos fatos em que eles eram as vítimas. Alguns parentes passaram a perguntar se eu não estava exagerando, se não era hora de perdoar, se família não era para ser preservada. Minha prima Alexandra me ligou certa noite, a voz carregada de tensão. Meus pais tinham ido visitá-la, levaram presentes para os filhos dela, se mostraram simpáticos, pediram desculpas, apresentaram extratos e documentos dizendo que eu roubei dinheiro deles. Falsos, claro, mas convincentes. Ela não me acusou, mas a dúvida estava no ar. O hospital recebeu mais cartas. Agora vinham de cidadãos preocupados que teriam ouvido boatos. Cada uma vinha de um endereço e caligrafia diferentes. Meus pais conseguiram cúmplices, ou aprenderam melhor a disfarçar. O RH começou a guardar tudo, formando um dossiê próprio. Não contra mim, garantiram, mas a sensação de estar sob suspeita me deixou esgotada. Comecei a encontrar os pneus do carro murchos. Nada cortado, nada que justificasse chamar a polícia, só o suficiente para me atrasar. Essas coisas aconteciam sem aviso, às vezes 2 vezes por semana, outras eu passava dias em paz. Comecei a sair mais cedo de casa, conferindo os pneus do carro como se fosse obsessão. A paranoia que eles queriam instalar em mim foi crescendo. O banco me ligou avisando de movimentações suspeitas. Alguém tentava acessar minhas contas de lugares diferentes. Não conseguiram, mas cada tentativa ativava o bloqueio dos meus cartões, me deixando parada em filas de supermercado, postos de gasolina, restaurantes, passando vergonha enquanto recusavam meus cartões. Dava para sentir que era tudo planejado, intencional. Depois surgiram os pacotes, entregues no trabalho, na minha casa, até na casa de parentes. Nada ilegal, nada ameaçador. Só fotos da minha infância, boletins escolares mostrando notas ruins, contas médicas da época em que fiquei doente e não podia estudar. Cada pacote parecia querer me reduzir ao peso morto que eles sempre disseram que eu era. Minha tia ligou, sem entender direito, magoada. Recebeu um pacote com fotos de encontros de família dos quais eu não participei, cartas que supostamente eu teria mandado dizendo que era boa demais para essas reuniões. Tudo mentira, mas com detalhes verdadeiros o suficiente para parecer convincente. A dúvida na voz dela me cortou fundo. Meus pais sabiam exatamente onde atacar. Contratei uma advogada, gastei dinheiro que não tinha. Ela reuniu todo o material, tentou montar um caso de assédio, mas é difícil provar quando tudo fica no limite da legalidade. Nenhuma ameaça direta, nenhum puxão de cabelo, só uma desmontagem lenta e calculada da minha vida. A ala pediátrica virou meu refúgio. Meus pequenos pacientes não ligam para fofocas e cartas anônimas. Depois de 20 anos de dramas inventados, minha mãe chorou de verdade quando perdeu o controle. Uma reviravolta digna de novela das 9. Eles precisavam de ajuda, e eu podia dar. Mas nem ali eu estava a salvo da influência dos meus pais. Uma mãe pediu para trocar de médico, depois de ouvir comentários estranhos. Um pai começou a me encarar torto nas visitas. Até que um dia cheguei e encontrei minhas coisas todas no chão da sala de descanso, meu armário esvaziado. As câmeras não pegaram nada. Logo naquele momento, misteriosamente, pararam de funcionar. Meus colegas me ajudaram a recolher tudo, mas dava para perceber a desconfiança no olhar deles. Até quando só tem fumaça para virar fogo? Meus pais ficaram mais descarados. Vi meu pai do lado de fora do hospital conversando com um segurança. Quando fui na direção deles, meu pai já tinha sumido, mas o segurança passou a me olhar diferente, a mão no rádio toda vez que eu aparecia. O assédio financeiro apertou. Empresas de cobrança ligavam enquanto eu estava na cirurgia, deixavam recados que entupiam minha caixa de mensagens. Cada ligação tomava horas para resolver, provando de novo que as dívidas não eram minhas. Só que todo dia aparecia uma empresa nova, num ciclo sem fim. Meus pais tinham achado formas de me envolver com empresas que nem checavam as informações. Passei a dormir algumas noites no hospital, com medo de ir para casa. As salas de plantão eram pequenas,
mas seguras, sem janelas para vigiarem, com trancas que funcionavam de verdade. Só que dormir no trabalho chamava mais atenção, aumentava os boatos sobre minha saúde mental. Aí achei o rastreador no carro, escondido sob o para-choque, equipamento profissional. Fazia quanto tempo que estavam me seguindo? Todo lugar em que eu tentava encontrar segurança estava contaminado. Deixei o rastreador lá, não queria que eles descobrissem que eu sabia, mas passei a mudar meu caminho, estacionar longe, dar voltas antes de chegar em casa. Meu primo Teodoro entrou em contato, um dos poucos ainda do meu lado. Também estava recebendo ligações, meus pais querendo saber meus horários, com quem eu andava. Ele se recusou a responder, mas nem todo mundo teria a mesma coragem. Toda minha rede de contatos tinha virado potencial informante. O estopim foi quando recebi uma carta no trabalho, dessa vez assinada, da família de um paciente, tirando a criança do meu cuidado. Tinham recebido informações sobre o meu passado que os deixaram preocupados. Em anexo, o que tinham recebido: fotos minhas exausta durante a residência, exames sobre meus problemas de saúde causados por estresse, tudo distorcido para parecer que eu era incompetente. Sentei na sala de descanso, a carta tremendo nas minhas mãos. 20 anos de dedicação para virar médica e eles desmontando tudo, peça por peça. E não era só mentira, era usar a verdade como munição. Cada fraqueza que mostrei protegendo Alice agora servia para a narrativa deles. Naquela noite, liguei para o número desconhecido que dizia ser da Alice. Ninguém atendeu. Mandei mensagem, implorei por uma resposta que confirmasse que era mesmo ela. Horas depois, veio a resposta. Estão monitorando esse número agora. Tente de outro jeito. Meus pais já tinham descoberto até essa última brecha. Deletei tudo, mas o estrago estava feito. Sabiam que eu e Alice tínhamos contato. A perseguição ia piorar. Comecei a registrar tudo, quase de maneira obsessiva. Cada pneu furado, cada ligação estranha, cada coisa fora do lugar no meu apartamento. O arquivo só crescia, mas de que adiantava se o assédio era feito para não deixar rastros claros? Era morrer aos poucos, de 1000 cortes invisíveis. Minha supervisora me chamou de novo. Mais reclamações haviam chegado. Nada comprovado, só volume suficiente para incomodar. Ela disse que acreditava em mim, mas o hospital precisava zelar pela própria imagem. Talvez um afastamento fosse bom, para acalmar as coisas. Eu sabia o que isso queria dizer. Afastamento virava licença. Licença virava demissão silenciosa. Meus pais entendiam o instinto de autopreservação das instituições melhor do que eu. Não precisavam me destruir de frente, só me transformar num problema grande demais para manter. Aquela noite encontrei meu apartamento revirado. Não levaram nada, mas todas as gavetas estavam abertas. Papéis espalhados, meus diplomas empilhados na mesa com as assinaturas dos meus pais rabiscadas em vermelho nos cantos. Fomos nós que tornamos isso possível, era o recado. Chamei a polícia. Eles anotaram tudo, olharam as câmeras de segurança que não mostravam nada, sem sinais de arrombamento, sem provas de invasão, só um apartamento que parecia ter sido bagunçado por alguém em crise. Vi os olhares entre eles. Mais uma médica à beira de um colapso. Minha advogada ligou trazendo mais notícias. O caso era frágil. Tudo podia ser explicado. Coincidências, desentendimentos, brigas familiares sem crime. Ela seguiria montando o dossiê, mas me alertou para não esperar justiça. No dia seguinte, mais uma bomba. Minha licença médica entrou em revisão. Reclamações anônimas tinham sido enviadas ao conselho. Não eram específicas o bastante para gerar punição imediata, mas suficientes para abrir investigação. Isso ia consumir meses da minha vida. Durante aquele período, cada detalhe da minha carreira era colocado sob uma lupa. Eu ia trabalhar no automático, completamente fora de mim. No estacionamento, dei de cara com meu pai parado ao lado do meu carro. Ele não disse uma palavra, nem fez menção de se aproximar, só ficou me observando em silêncio. Quando o segurança apareceu, ele já tinha sumido. Mas a mensagem estava clara. Eles podiam me encontrar onde quisessem. Lá dentro, descobri que tinham mudado meu plantão. Cortaram minhas cirurgias, me jogaram numa pilha de papelada, tarefas administrativas que me afastavam dos pacientes. O hospital tentava se proteger, criando distância. Meus colegas demonstravam apoio, mas com cautela, porque ninguém queria se envolver e acabar mal falado. Naquela tarde, recebi um pacote enquanto estava na enfermaria. Dentro, um álbum de fotos que eu reconheci na hora. Fotos da minha infância, todas adulteradas, meu rosto e o da Alice riscados em cada imagem. No lugar das nossas caras, cálculos escritos em vermelho, valores, horas acumuladas, dívidas que, pelo visto, nunca iriam acabar. Me tranquei no depósito e desabei. 20 anos de força simplesmente ruíram ali. Eles estavam conseguindo o que queriam. Sem violência, sem precisar quebrar nenhuma lei, estavam desmontando minha vida pedacinho por pedacinho. Cada conquista minha, cada relação, cada espaço onde eu achava que estava segura, tudo sendo violado. Meu celular vibrou. Um e-mail de remetente desconhecido. Assunto: da A. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria. Só uma frase. Olhe no esconderijo antigo. Meu coração disparou. Eu e a Alice tínhamos um esconderijo quando éramos crianças. Um tijolo solto na parede do porão, onde deixávamos bilhetes nos dias em que era perigoso conversar. Mas voltar à casa dos meus pais parecia loucura. Provavelmente era uma armadilha. Eles deviam querer que eu invadisse para ter uma desculpa legal. Mas e se fosse mesmo da Alice? E se ela tivesse arrumado um jeito de me ajudar?
O resto do plantão foi um tormento. Nada do que eu fazia tinha sentido. Minha cabeça estava presa naquele porão, imaginando o que poderia estar esperando por mim. À noite, não resisti. Eu precisava saber. Dirigir até a casa da minha infância parecia uma viagem no tempo. Cada rua conhecida reavivava lembranças de quando eu ia para a escola, os ombros sempre pesados de livros e expectativas. A casa parecia intocada, gramado perfeito, pintura impecável, nenhum indício do caos que existia lá dentro. Estacionei a uma quadra, esperei. As luzes se apagaram pontualmente às 10, igualzinho a 20 anos atrás. Meus pais sempre foram metódicos e previsíveis. Esperei mais uma hora e entrei pelos fundos. A janela do porão ainda tinha aquela trava quebrada que nunca contei pra ninguém, com medo de bronca. Lá dentro, o cheiro de mofo e papel velho era o mesmo. Caixas com meus troféus de criança, boletins, provas, certificados, tudo empilhado como prova do investimento deles em mim. Achei o tijolo solto. Tirei devagar. Lá estava um envelope com meu nome, com a letra da Alice. Mas quando fui pegar, as luzes acenderam de repente. Meus pais estavam ali na escada, meu pai com uma câmera na mão. Eles estavam esperando por mim. O e-mail não era da Alice. Era só mais um jogo, mais uma armadilha. Agora eles tinham fotos minhas dentro da casa deles. Minha mãe sorriu, fria. Explicou as novas condições. Eu teria que assinar uma procuração, dando acesso total às minhas contas. Ajudaria a encontrar a Alice, ou eles entregariam as fotos para a polícia, para o meu trabalho, para o conselho médico. Invasão, violação, mais provas da minha suposta instabilidade. Levantei devagar, a cabeça a mil. O envelope ainda estava ali. Real ou falso, eu precisava saber. Peguei o envelope enquanto meu pai começava a gritar. Dentro, só uma palavra, escrita pela Alice, ainda com aquela letra de criança. Corra! Passei por eles, meu pai tentou me segurar pela camisa, minha mãe gritava que ia chamar a polícia. Consegui me soltar, atravessei correndo a casa que um dia foi meu lar. Atrás, os passos pesados do meu pai, a voz da minha mãe ao telefone, se fazendo de vítima. Cheguei ao carro quando ouvi as sirenes ao longe. Dirigi certinho dentro das regras, já imaginando que eles iam denunciar minha placa. No primeiro sinal vermelho, liguei para minha advogada, contei tudo. Ela me orientou a ir direto para a delegacia e registrar a ocorrência, para tentar controlar a história. Mas eu sabia que não ia adiantar. Eles tinham fotos. Eu entrei ilegalmente. Minha palavra contra a deles. E eles passaram meses me pintando como instável. Era a armadilha perfeita, executada com maestria. Estacionei na delegacia, enquanto viaturas passavam apressadas rumo à casa dos meus pais. Lá dentro, contei tudo a um escrivão que mal disfarçava o ceticismo. Anos de abuso, perseguição, e-mail falso. Ele anotou, cara neutra. Disse que os investigadores iam entrar em contato. Horas depois, me acomodaram numa sala de interrogatório. Meus pais já tinham prestado queixa. Invasão, tentativa de furto, assédio. Os investigadores tinham as fotos, as lágrimas deles, toda a encenação de vítimas indefesas. Eu só tinha teorias de conspiração e dramas familiares. Ficava claro em quem eles acreditavam. Minha advogada chegou enquanto liam meus direitos. Ela trouxe parte das minhas provas, mas tudo parecia frágil sob aquelas luzes frias. Briga de família não é crime. Invasão de domicílio é. O investigador sugeriu que eu focasse em me defender das acusações reais, ao invés de acusar. Saí de lá sob compromisso de comparecimento, audiência marcada para dali a 2 semanas. Minha advogada me recomendou manter distância dos meus pais, evitar qualquer contato, como se eu não estivesse fazendo tudo para ficar longe, como se não fossem eles que me perseguiam. Encontrar um rastreador colado embaixo do meu carro me fez questionar onde, afinal, esses pais aprenderam técnicas tão específicas de perseguição. Isso é mais que controle. Tem algo perturbadoramente calculado nesses métodos. Voltei e encontrei as fechaduras do meu apartamento trocadas, um aviso de despejo na porta. O proprietário já tinha recebido o boletim de ocorrência. Atividade criminosa quebra o contrato. Eu tinha 72 horas para sair. Os vizinhos espiavam por trás das portas, enquanto eu lia a notificação. O hospital também ficou sabendo. Suspensão até o fim da investigação. Meu crachá desativado. Meu armário já tinha sido esvaziado e encaixotado. O RH explicou que era protocolo. Qualquer prisão gera revisão. Iriam aguardar a decisão judicial, mas a mensagem era clara. Melhor começar a procurar outro emprego. Meu telefone não parava de tocar. Parentes distantes, alguns oferecendo apoio, outros sumindo. A narrativa virou de ponta cabeça. Eu deixei de ser a vítima e virei a filha instável que invadiu a casa dos pais idosos. Passei a noite no carro, parado em frente a uma lanchonete 24 horas. Lá dentro, espalhei todas as minhas provas. Fraude financeira, documentos do assédio, anos de registros de abuso, tudo inútil diante de uma acusação simples de invasão com foto. Meu celular vibrou de novo, número desconhecido. Quase ignorei, mas o desespero falou mais alto. A voz era jovem, feminina, com sotaque. Ela se apresentou como Ali, amiga da Alice, da Suíça. Alice tinha ficado sabendo da minha prisão. Ela estava voltando. Pedi desesperadamente para Ali impedir, porque voltar significava cair direto na armadilha dos meus pais. Mas a ligação caiu, e por mais que eu tentasse, ninguém atendia. Alice estava mesmo voltando, e eu já não tinha como protegê-la mais do que consegui me proteger. No dia seguinte, comecei a caçar apartamento, mesmo com prisão no meu histórico. A maioria dos proprietários encerrava a conversa assim que via minha ficha. Minhas economias iam sumindo com as diárias do hotel.
Meus pais, em poucos meses, conseguiram o que 20 anos de abuso nunca tinham feito: me isolar de tudo e de todos. Mesmo assim, eu não desisti. Achei uma kitnet que alugava por semana, num bairro complicado. Só aceitavam dinheiro e não faziam perguntas. Levei minhas poucas coisas, instalei câmeras de segurança logo de cara. Se me achassem ali, ao menos eu teria imagens para provar. Minha advogada entrou em contato com uma estratégia: aceitar uma acusação menor, concordar com medida protetiva, focar em reconstruir a vida em vez de brigar. Mas aceitar a culpa era, para mim, endossar a narrativa deles, dar a vitória final que tanto planejaram. Recusei. Iríamos lutar, apresentar as provas, torcer por compreensão. Ela alertou sobre o peso da imagem perante o júri. Pais idosos e imigrantes contra o filho preso. Não pegava bem pra mim. Mas eu não podia me declarar culpado de invadir a casa em que cresci. O conselho médico foi mais ágil do que a justiça. Suspensão imediata até o fim do processo criminal. Anos de ficha limpa não valiam nada diante de acusações ativas. Minha carreira estava por um fio, cortado pouco a pouco pelos meus pais. Então, apareceu uma esperança inesperada. Meu colega, Dr. O. Theodore, ligou avisando que o pessoal da pediatria tinha feito um abaixo-assinado. Enfermeiros, médicos, até faxineiros assinaram em apoio. Conheciam meu trabalho, sabiam do meu caráter. Não devolvia meu registro, mas mostrava que eu não estava completamente sozinho. Vieram outros apoios. O gerente do banco que me ajudou a denunciar a fraude escreveu uma carta de referência. O segurança que viu meu pai rondando se apresentou. Vozes pequenas diante da tempestade, mas ainda assim, vozes. Meus pais subiram o tom de novo, entraram com processos cíveis, danos morais, difamação, abuso de idoso, cada um exigindo advogados que eu não tinha como pagar, reforçando a imagem de vítimas. A imprensa local pegou a história. Pais imigrantes bem-sucedidos traídos pelo filho ingrato. Eu assistia tudo do quarto do motel. Eles deram entrevistas, lágrimas perfeitamente calculadas, exibiram fotos minhas no porão deles, mostraram o caderno de couro como prova do sacrifício que fizeram. O repórter não questionou os cálculos absurdos da dívida, nem porque uma criança devia dinheiro só por nascer, mas algo diferente surgiu. Uma menção rápida de que a filha deles estava afastada há anos. Nenhum detalhe, mas era uma rachadura na imagem de família perfeita. Fiquei pensando se Alice tinha visto aquilo, onde quer que estivesse. Naquela noite, sonhei com o porão da infância, eu e Alice escondendo bilhetes entre os tijolos, planejando fugas que éramos jovens demais para realizar. No sonho, ela estava livre, e eu, preso. Ao acordar, percebi que não era só sonho, era a realidade. A data do julgamento se aproximava como uma tempestade. Minha advogada se preparava nos mínimos detalhes, mas me lembrava do preconceito. Juízes veem disputas familiares todo dia, pais idosos afastados dos filhos, e a empatia quase nunca fica com a geração mais nova. Prepare-se para o pior, ela disse. Fui me preparando trabalhando, não no hospital, mas em uma clínica gratuita no meu bairro difícil. Serviço voluntário, sem precisar de CRM para o básico. Os pacientes não ligavam para minha prisão. Precisavam de ajuda e eu ainda podia oferecer algo. A diretora da clínica, Dra. Mac Alexandra, tinha sua própria história. Pais que controlavam pelo peso da culpa, não por dívidas. Sacou tudo na hora e ofereceu plantão regular como voluntário, sem salário, mas com propósito, algo que meus pais não podiam tirar. 3 dias antes do julgamento, a lei ligou de novo. Alice estava no país, observando, esperando. Ela tinha provas, mas não quis contar o que era. Precisava ver como seria a audiência primeiro. Supliquei por mais detalhes, mas a lei desligou. Passei esses dias meio anestesiado, trabalhando na clínica, reunindo com minha advogada, evitando as notícias. Meus pais tinham dado mais entrevistas, sempre se colocando como vítimas da cultura americana que corrompe os filhos. Na véspera do julgamento, não consegui pregar o olho. Revisei cada documento, cada foto, qualquer prova que pudesse me salvar. Mas sabia que o essencial era simples. 2 pais idosos, chorosos, com fotos, contra o filho preso, acusado de teorias da conspiração. O dia amanheceu depressa demais. Vesti meu único terno, o mesmo das entrevistas para a faculdade de medicina. No espelho, vi alguém cansado, derrotado, exatamente o que esperavam de quem invade a casa dos pais. Na porta do fórum, uma multidão. Parentes distantes, divididos entre os que apoiavam meus pais e os que preferiam se manter neutros. Poucos acenaram para mim, a maioria desviou o olhar. Lá dentro, meus pais estavam com o advogado deles. Envelheceram nos meses em que não os via, exagerando na fragilidade. Minha mãe agarrava lenços. Meu pai apoiava-se numa bengala que nunca tinha usado. O espetáculo ia começar. Enquanto esperávamos a juíza, olhei a plateia. Colegas do hospital, o gerente do banco, Dra. Mac Alexandra, todos arriscando reputação para me apoiar. Mas nada de Alice. Seja qual fosse a prova que ela tinha, ainda não estava pronta para mostrar. O oficial de justiça mandou todos se levantar. A juíza entrou, rosto fechado. Ela analisaria as provas, ouviria os depoimentos e decidiria se minha vida seria destruída por um ato desesperado no porão da infância. Minha advogada apertou meu ombro. A gente vai apresentar a verdade, seja o que for. Às vezes era tudo o que restava. Enfrentar mentiras com fatos e torcer para alguém ouvir,
torcer para o sistema funcionar, torcer para que 20 anos de manipulação viessem à tona. Quando o promotor começou a exposição, endireitei os ombros. Meus pais tiraram minha casa, minha carreira, minha reputação, mas não conseguiram me quebrar completamente. E em algum lugar, Alice estava vendo, esperando, planejando. O segundo ato da nossa história estava chegando ao fim. O confronto final estava perto. Tudo o que eles construíram estava prestes a ruir, e eu só precisava resistir mais um pouco para ver. O discurso inicial do promotor me pintou como instável, perigoso, um filho que aterrorizou pais idosos e imigrantes. As fotos eram condenatórias. Eu no porão deles à noite, os rostos deles assustados, a janela arrombada por onde entrei. Minha advogada reagiu trazendo todo o contexto. Eram 20 anos de abuso comprovado, fraudes financeiras que somavam centenas de milhares. Mesmo assim, diante daquelas fotos, tudo isso parecia irrelevante. A juíza mantinha uma expressão indecifrável, sem demonstrar qualquer reação. No primeiro intervalo, reparei num movimento na plateia. Uma jovem que eu não reconheci se sentou na última fileira, cabelos escuros, traços europeus. Meu coração pulou. Será que era Alice? Mas quando tentei olhar de novo, ela já tinha mudado de lugar, sempre dando um jeito de esconder o rosto. A acusação começou chamando meus pais. Minha mãe subiu devagar ao banco das testemunhas, fazendo questão de aparentar fragilidade. Descreveu como me encontrou na casa deles, o medo que sentiu, contou que eu teria passado por cima deles e agredido ao fugir. Mentiras ditas com lágrimas e uma perfeição assustadora. Depois, meu pai foi chamado. Segurava firme a bengala, falava dos sacrifícios, do amor, da dificuldade para entender meu comportamento. Mostrou o caderno de couro para a juíza, fazendo questão de mostrar o suposto controle das despesas. É só o registro normal de um pai, disse ele. Não tem nada de errado. No contra-interrogatório, minha advogada apontou as falhas. Contas que não fechavam, assinaturas forjadas nos contratos de empréstimo. Mas meus pais sempre tinham uma desculpa. Diferença cultural, mal-entendido, o inglês ruim deles provocando confusões. Estavam ensaiados. No almoço, chegou uma mensagem de número desconhecido. Uma palavra só. Logo, fiquei procurando por Alice no fórum, ou por quem estivesse ajudando ela. Ninguém. Só famílias lidando com seus próprios lutos e problemas. À tarde, vieram as testemunhas de caráter. O gerente do banco falou das contas falsas, da clara evidência de fraude. Mas o promotor distorceu tudo. Talvez eu mesmo tivesse aberto as contas, talvez estivesse armando para culpar meus pais, fabricando provas. Doutora McAlexandra falou do meu trabalho voluntário, da minha dedicação apesar de tudo. O promotor questionou os motivos. Seria culpa? Uma tentativa de melhorar minha imagem? Qualquer ponto positivo era virado do avesso por ele. O segurança contou que viu meu pai rondando o hospital, mas no contra-interrogatório admitiu que não tinha certeza, que estava escuro, que a pessoa saiu rápido. Podia ser qualquer um. O promotor realmente se esforçava para transformar até trabalho voluntário em sinal de más intenções. Daqui a pouco iam dizer que ajudar doente de graça era comportamento de criminoso. Quando o dia acabou, senti o caso escapando do meu controle. A verdade era cheia de nuances, difícil de explicar. A mentira deles era simples, fácil de engolir. Meus pais tinham montado a história perfeita. Imigrantes idosos traídos pelo filho que se ocidentalizou. Uma narrativa que todo mundo entende. Naquela noite, no quarto do motel, achei um envelope empurrado por baixo da porta. Dentro, cópias de documentos que eu nunca tinha visto. Extratos bancários de contas escondidas por meus pais, transferências para parentes no exterior, provas de que desviavam dinheiro fazia anos, muito além do que diziam que eu devia. E tinha mais. Prontuários médicos da época em que Alice tinha 12 anos, registros de idas ao hospital que eles esconderam, documentos que mostravam lesões compatíveis com maus tratos, anotações de um médico que tentou investigar, mas não conseguiu avançar. Provas de que eles machucaram a Alice de formas que eu nunca soube. Liguei logo para minha advogada. Ela analisou os papéis, cada vez mais empolgada. Aquilo mudava tudo. Mas de onde tinham vindo? Sem fonte, iriam questionar a autenticidade. Precisávamos que quem entregou aquilo aparecesse. O segundo dia de audiência começou com meu depoimento. Contei tudo desde o início. O caderno de couro, as ameaças, o sofrimento da Alice, o controle cada vez maior dos meus pais. O júri me ouvia, mas percebi desconfiança em alguns rostos. Parecia exagerado demais, planejado demais. O promotor foi implacável no contra-interrogatório, apontando cada contradição, cada detalhe improvável. Por que eu nunca denunciei os abusos? Por que assinei os contratos se estava sendo ameaçado? Por que invadi a casa deles em vez de procurar a polícia? No intervalo, a mulher misteriosa apareceu ao lado da minha advogada. Conversaram baixo, com pressa. Vi o espanto nos olhos da minha advogada. Ela pediu uma reunião de urgência com a juíza. Alguma coisa séria estava acontecendo. No gabinete, minha advogada apresentou as novas provas. As contas bancárias escondidas, os prontuários médicos. A juíza examinou tudo, perguntou pela origem. Minha advogada hesitou, depois explicou que uma testemunha tinha aparecido, mas precisava de proteção antes de depor. A juíza concordou e o tribunal foi esvaziado, ficando só o pessoal essencial. A mulher misteriosa entrou por uma porta lateral. Quando se virou, perdi o fôlego. Não era Alice, era a Ali, a amiga suíça da Alice. Ela se apresentou, explicou sua relação. Alice não podia voltar sem colocar a própria segurança em risco, então mandou a Ali como representante.
A Ali trouxe documentos, gravações, provas de tudo. Apresentou diários de infância da Alice, detalhando os abusos de um jeito que partia o coração. Fotos dos hematomas que meus pais causaram quando eu tirava notas ruins. Gravações de áudio feitas escondido pela Alice, registrando as ameaças deles. Provas que eu nem sonhava que existiam. E o pior era recente. E-mails entre meus pais e parentes do exterior, planejando fugir do país com dinheiro roubado, conversas sobre como me silenciar, planos para localizar a Alice usando detetive particular, o desespero deles escancarado em bytes. O advogado dos meus pais protestou, dizendo que as provas eram ilegais, que era tudo boato, manipulação. Mas a juíza foi aceitando, uma a uma. Pela primeira vez, a verdade vinha à tona. Quando a sessão voltou a ser pública, a postura dos meus pais mudou. A confiança sumiu. Ficaram tensos, cochichando com o advogado. Eles sabiam que tinham perdido. O promotor ainda tentou atacar a credibilidade da Ali, questionou os motivos dela, mas ela se manteve firme. Trouxe recibos, extratos de bancos suíços, provando que Alice era independente financeiramente, documentos escolares mostrando que ganhou bolsa por mérito, laudos médicos comprovando o trauma. Minha mãe foi a primeira a desmoronar. Quando confrontada com os prontuários da Alice, começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas verdadeiras, de raiva por ter sido desmascarada, não de arrependimento. Se virou contra meu pai, culpando ele, e ele respondeu do mesmo jeito. A máscara caiu de vez. A juíza suspendeu a sessão para acalmar os ânimos. No corredor, familiares que apoiavam meus pais estavam em choque. Os primos que sempre duvidaram de mim pediram desculpas. As tias que receberam dinheiro agora viam a manipulação. A história da família estava sendo reescrita ali, diante de todo mundo. Quando a audiência recomeçou, o advogado dos meus pais pediu uma conversa reservada. Queriam negociar. A proposta era simples. Se eu retirasse as acusações criminais, eles desistiriam dos processos civis e sairiam do país em silêncio, desaparecendo das nossas vidas para sempre. Era o acordo que deveriam ter aceitado meses antes, mas eu já não era mais a mesma pessoa que tinha feito aquela oferta. Eles me tiraram o emprego, a casa, a reputação, tentaram acabar comigo por completo. Agora eu não queria só fugir, eu queria justiça. A juíza deu seu veredito. Manteve a acusação de invasão, mas considerou o contexto. Liberdade condicional e serviço comunitário, nada que prejudicasse ainda mais a minha carreira. Mas ela foi além. Recomendou que o promotor investigasse meus pais por fraude, extorsão e abuso infantil. Os caçadores viraram caça. Meus pais foram presos naquela tarde, acusados de fraude com base nas provas que eu reuni, de abuso infantil apoiado na documentação que Alice forneceu e de extorsão pelos acontecimentos recentes. Foram soltos sob fiança, mas tiveram que entregar os passaportes, ficaram proibidos de ter contato comigo ou com Alice e precisavam se apresentar semanalmente às autoridades. Vi eles saírem do tribunal, de repente tão frágeis sem aquele poder de antes. Minha mãe segurava o braço do meu pai, não por carinho, mas como se fossem dois cúmplices unidos pela própria ruína. Passaram a vida controlando os filhos, e sem a gente, não tinham mais nada. A família se aproximou de mim, me ofereceu um lugar para ficar, indicações de emprego, empréstimos para eu recomeçar. Aquela mesma rede que meus pais tentaram usar contra mim virou meu apoio. A verdade não libertou só a mim. O doutor, o Theodore, me ligou com novidades. O hospital revisaria minha suspensão assim que o caso criminal se resolvesse. O abaixo assinado já tinha centenas de assinaturas. Meus colegas queriam minha volta. Meus pacientes precisavam de mim. Havia caminho pela frente. O conselho médico foi mais difícil, mas o contexto ajudou. Chegaram cartas de apoio, testemunhas de caráter se apresentaram e o conselho concordou em acelerar a análise, reconhecendo as circunstâncias únicas. A Ali ficou uma semana comigo, me ajudando a lidar com tudo. Trouxe notícias da Alice. Minha irmã estava prosperando na Suíça, estudando psicologia, entendendo tudo o que vivemos. Construiu uma vida livre dos nossos pais e estava orgulhosa de mim por ter enfrentado tudo aquilo. Fizemos uma chamada de vídeo rápida. Alice parecia mais velha, mas tinha uma paz no olhar. Mudou o cabelo, o estilo, virou alguém irreconhecível para nossos pais. Não falamos do passado, só do futuro. A formatura dela, minha visita, o relacionamento que íamos reconstruir, do nosso jeito. O julgamento dos meus pais continuou sem mim. Eu já tinha dado tudo de mim para aquele drama. As provas eram claras, falaram por si. Eles foram condenados em várias acusações. Não pegaram prisão por causa da idade avançada, mas receberam multas pesadas. Tiveram que ressarcir e receberam ordens de restrição permanentes. Perderam tudo tentando se defender. A casa foi vendida para pagar advogados, contas ocultas foram bloqueadas e confiscadas, e a família distante cortou o contato. Eles perseguiram o sonho americano às custas dos próprios filhos, mas agora não tinham mais nada. Ouvi dizer que se mudaram para um apartamento pequeno no outro lado do país, ainda juntos, unidos pelos crimes que cometeram, se não pelo amor, sempre colocando a culpa um no outro, sem nunca admitir os próprios erros. Mas já não eram mais um problema meu. Assim que minha licença fosse restabelecida, a clínica me ofereceu uma vaga definitiva. O salário não era alto, mas o trabalho fazia sentido. A doutora Macalexandra acabou virando minha mentora, me ajudou a enfrentar o trauma enquanto eu ajudava outras pessoas. Achei um propósito além das expectativas dos meus pais. 6 meses depois, minha licença médica foi totalmente restaurada, sem restrições. O conselho reconheceu que meu caso era fora do comum.
Eu podia voltar ao hospital, à pediatria, a carreira que teoricamente escolhi, mas preferi ficar na clínica. O hospital representava os sonhos dos meus pais, não os meus. Foi na clínica que eu me reconstruí, onde os pacientes me viam como cuidadora, não como escândalo, onde eu podia ajudar crianças sem reviver minha própria infância roubada. Aluguei um apartamento pequeno perto do trabalho. Nada de luxo, mas era só meu, decorado com fotos de colegas, amigos, da vida nova que eu estava montando, sem cadernos de couro, sem cálculos de dívidas, sem ninguém fiscalizando meus fracassos. Alice veio me visitar no meu aniversário. Foi a primeira vez em 5 anos que estivemos juntas no mesmo espaço. Não conversamos muito, nem precisava, só curtimos o momento, livres. Ela me deu uma foto da Suíça, da formatura, com um sorriso genuíno, sem medo. O futuro que ambas conquistamos. Aos poucos, a família extensa foi se curando. Primos voltaram a se falar, tias compartilharam histórias de desconfiança e arrependimento. Fomos criando novas tradições, livres do veneno dos meus pais. Feriados com foco na alegria, não na obrigação, encontros por vontade própria, não por dívida. Finalmente comecei terapia, fui processando 20 anos de controle e manipulação, entendendo como tudo aquilo me moldou, aprendendo a confiar nas minhas escolhas, a me valorizar para além das conquistas, a existir sem calcular os custos de cada passo. Na terapia, entendi o verdadeiro papel daquele caderno. Não era só controle financeiro, mas uma programação emocional. Cada anotação me treinava a me enxergar como peso. Cada cálculo reforçava que amor era condicional. Romper com isso era mais do que pagar dívidas. Era recusar todo esse sistema. Aos poucos, os pesadelos foram indo embora. De vez em quando ainda acordava assustada, conferindo trancas, revendo provas, mas isso foi ficando raro, dando lugar a sonhos com o futuro, com viagens para visitar Alice, com crianças se curando, com uma vida sem medo. Guardei uma foto da infância, eu e Alice no quintal, antes do caderno, antes das dívidas. Essa enxurrada de provas aparecendo do nada no motel me deixa realmente curiosa sobre quem observava essa família tão de perto esse tempo todo. Alguém claramente vinha reunindo evidências de abuso e fraude há anos. Só 2 crianças brincando, inocentes, livres. Um lembrete de quem a gente era antes de tentarem nos transformar, de quem ainda poderíamos ser. Meus colegas da clínica viraram minha família escolhida. Compartilhávamos refeições, comemorávamos conquistas e nos apoiávamos nas dificuldades. Eles conheciam minha história, mas não deixavam que ela me definisse. Para eles, eu era só a doutora, alguém que entendia a dor e escolheu curar. O dia em que quitei meus empréstimos estudantis foi monumental. Não porque eu devesse aquilo aos meus pais, mas porque fiz tudo sozinha. Cada pagamento era uma escolha minha, cada centavo fruto do meu trabalho. Liberdade financeira para combinar com a liberdade emocional que tanto lutei para alcançar. Alice me ligou no aniversário da fuga dela. Com o tempo, virou tradição comemorar o dia em que ela se salvou, e no fim das contas, acabou me salvando também. A coragem dela rompeu o sistema dos nossos pais, me fez enxergar que resistir era uma possibilidade real, que dava, sim, para encontrar liberdade fora do controle deles. Com o passar dos anos, engatei alguns namoros, sempre com cuidado, só contando minha história quando sentia confiança de verdade. Uns se assustavam com a bagagem, outros se admiravam com a força de seguir em frente. Aprendi a diferenciar quem realmente se importava de quem só queria se aproveitar, a aceitar o amor sem ficar medindo ou esperando retorno. A clínica foi crescendo, comecei a treinar outros médicos, gente jovem, cheia de vontade de fazer a diferença. Contava minha trajetória quando fazia sentido, mostrando que é possível transformar dor em propósito, que cuidar do outro também ajuda a curar feridas antigas, que a escolha do próprio caminho diz mais do que qualquer expectativa dos outros. Um dia, chegou uma carta dos meus pais enviada pelo hospital. Quase joguei fora sem olhar, mas a curiosidade falou mais alto. Lá dentro não tinha sequer um pedido de desculpa ou qualquer admissão, só cobranças, exigências de contato e de dinheiro, mais uma tentativa de controlar. Queimei a carta, como queimei o caderno antigamente, mas dessa vez sem ritual, apenas jogando fora mais um resíduo tóxico. Eles tinham virado estranhos, doadores de DNA que perderam o direito de serem chamados de pais pelas escolhas que fizeram. As tentativas deles já não me afetavam. Alice concluiu psicologia, se especializou em trauma familiar, publicou artigos sobre controle coercitivo, abuso financeiro, trauma entre gerações, nunca citou nossos nomes, mas ajudou muita gente a reconhecer padrões e transformar nossa dor em prevenção para outras famílias. Conversávamos sobre escrever nossa história algum dia, não por fama ou desforra, mas por todas as crianças que ainda vivem presas em cadernos, convencidas de que amor é dívida, que precisa sofrer para ser aceito. Quem sabe as palavras não alcancem alguém do jeito que a fuga da Alice me alcançou. A clínica virou legado, não aquela carreira prestigiada que meus pais tanto sonharam, mas um espaço onde a cura acontece todo dia, onde crianças são cuidadas independente de pagamento, onde ninguém vale mais ou menos por dinheiro, onde o carinho é dado de graça. Passei a orientar médicos jovens, ajudando-os a lidar com pressões familiares, a equilibrar cultura e autonomia, mostrando que honrar os pais não significa se anular, que dá para ter respeito sem abrir mão dos próprios limites, que escolher seu caminho não é traição. Demorou 5 anos depois do julgamento para eu me sentir realmente livre. Não só nos papéis ou no financeiro,
mas por dentro mesmo. O peso saiu dos ombros, os cálculos mentais sumiram, e passei a decidir sem ouvir ecos dos meus pais, podendo acertar ou errar pelos meus próprios critérios. Eu e Alice planejamos uma viagem só nossa, irmãs, para um lugar novo, sem velhas lembranças, apenas dois adultos escolhendo estar juntos, reconstruindo laços que tentaram cortar, provando que amor não precisa de caderno. Guardei provas, caixas no depósito, não por paranoia, mas para garantir a nossa versão, documentos que validavam nossa experiência quando a dúvida surgia, um jeito de proteger a verdade contra possíveis distorções. O hospital ainda me procurava, oferecendo cargos de prestígio, salários maiores, mas segui na clínica. O sucesso agora tinha outro sentido. Não títulos ou dinheiro, mas vidas transformadas, crianças recuperadas, famílias reconstruídas, propósito além do lucro. Meu apartamento logo ficou cheio de cartões de agradecimento, desenhos infantis, fotos de gente feliz. Nas paredes, não havia diploma chique, só provas do quanto meu trabalho fazia diferença. Descobri receitas que minha mãe nunca ensinou, criei tradições que ela nunca permitiu, transformei meu lar num refúgio para a família que escolhi para mim, preenchi os espaços com alegria no lugar de julgamento, mostrando que dá para honrar a origem sem repetir a dor. O dia em que percebi que não pensava nos meus pais há semanas foi um marco. Eles ocuparam tanto espaço na minha mente, mas, de repente, os dias passaram sem sombra nenhuma deles. O foco era o presente, não mais as dores do passado. Minha liberdade se media pelo silêncio na cabeça. Alice mandava fotos do consultório, o ambiente cheio de recursos para sobreviventes de abuso, diplomas conquistados por mérito, o sorriso sincero. Nós duas viramos cuidadoras. Só que à nossa maneira, não do jeito que nossos pais queriam. Às vezes eu me perguntava o que eles contavam para si mesmos. Como justificavam o apartamento vazio, os filhos distantes, a família que perderam, se algum dia enxergaram a própria responsabilidade. Mas essas perguntas foram perdendo importância, ficaram pequenas. A história deles já não dizia respeito à minha. Na clínica, todo mundo ficou craque em identificar famílias controladoras. Criamos protocolos para proteger crianças vulneráveis, desenvolvemos recursos para quem tentava fugir, montamos redes de apoio, transformando nossa dor em mudança real, uma família por vez. Minha vida entrou em compasso de paz. Passei a correr cedo sem olhar para trás, trabalhar sem medo de sabotagem, sair à noite com amigos que sabiam que meu valor não se media por conquistas. Meus finais de semana eram livres, sem obrigações forçadas. Pequenos prazeres que antes eu acreditava serem egoísmo. Acabei namorando uma médica que também vinha de família complicada. Tínhamos nossas histórias de expectativa e controle, mas construímos algo baseado em respeito, não em troca. Um amor sem balança, parceria sem jogo de poder, tudo aquilo que diziam ser impossível. O aniversário da fuga da Alice virou nosso feriado favorito, mais importante que qualquer outra data. A gente se ligava, contava novidades, lembrava o quanto já percorremos. Agora éramos irmãs por escolha, não só por sangue. 10 anos se passaram e eu mal reconhecia quem fui um dia. Aquela estudante exausta, medindo cada erro, a filha tentando proteger a irmã com notas perfeitas. Parecia até personagem de outro livro, real, mas distante. Alice veio para um congresso e ficou comigo, não em hotel. Cozinhamos juntas, rimos das piadas antigas, criamos novas memórias sobre as antigas. Nossos pais tentaram nos transformar em rivais, mas viramos as maiores aliadas uma da outra. Ela trouxe a parceira, alguém que entendia sua história sem deixá-la definir quem ela era. Ver as duas juntas me ensinou o que é um amor saudável. Sem cálculos, sem dívidas, só duas pessoas se escolhendo todos os dias. Um tipo de relação que nunca vimos crescer. Fomos ao antigo bairro uma vez. Passamos de carro pela casa onde aprendemos que amor era sinônimo de contabilidade. Parecia menor do que eu lembrava. Só uma casa marcada por histórias tristes, mas que já não tinha poder sobre a gente. Nem diminuímos a velocidade. A clínica me homenageou pelos 10 anos de trabalho. Nada fora de série. Só um bolo na copa. Colegas contando histórias sobre vidas que ajudei a transformar. Pacientes que voltaram para dar notícias. Famílias que reencontraram esperança. Era esse o reconhecimento que realmente valia a pena agora. De vez em quando, eu lembrava do velho livro caixa de couro e ficava pensando se tê-lo queimado bastava, se não teria sido melhor guardar como prova do que a gente viveu. Mas destruí-lo pareceu o caminho certo. Tem coisa que merece mesmo virar cinza. Certos registros precisam sumir para sempre. Alice publicou o livro sobre abuso financeiro familiar. Acadêmico, mas fácil de ler. Devorei de uma vez só, me enxergando ali nas páginas, agora explicadas com termos clínicos. Ela pegou tudo aquilo que a gente sofreu e transformou em conhecimento, ajudando outros a entender o que passamos, dando nome para experiências que pareciam impossíveis de explicar. Meus pais nunca mais tentaram contato depois da última carta. Talvez tenham achado outras vítimas, talvez um tenha finalmente se voltado contra o outro, talvez tenham aprendido a lidar com as consequências. Eu nunca vou saber e, para falar a verdade, já não me importo. Não é toda história que precisa de desfecho. Os jovens médicos que orientei seguiram os próprios caminhos. Alguns atrás de prestígio, outros escolhendo servir. Todos fizeram à maneira deles. No fim das contas, consegui mostrar que sucesso não tem só um significado, que valor não é uma coisa só nem se mede igual para todo mundo, que escolher já faz diferença. Guardo a foto da Alice na minha mesa, do dia da formatura,
aquele sorriso de quem finalmente é livre. É meu lembrete diário do que é coragem, do preço de fugir, do que realmente significa sobreviver. Quando os residentes desabafam sobre pressão da família, conto a história da Alice, prova viva de que é possível se libertar. A clínica cresceu de novo. Trouxemos assistentes sociais, ampliamos o atendimento de saúde mental, montamos um serviço completo que cuida para além dos sintomas físicos, que ajuda famílias inteiras, não só indivíduos, e cria a rede de apoio que sonhamos ter tido quando precisamos. Minha família escolhida só aumenta. Amigos que ficaram do meu lado o tempo todo, colegas que assinaram petições junto comigo, pacientes que viraram defensores da causa. Amor de verdade cresce quando é dado sem esperar nada. Laços ficam mais fortes quando são opção, não obrigação. Essa é a família da qual meus pais tentaram me afastar. Aprendi a aceitar ajuda sem pensar no preço, a doar sem esperar retorno, a simplesmente existir, sem aquela troca constante. O hábito do livro caixa foi sumindo devagar, mas sumiu, substituído por relações mais saudáveis e a certeza de que valor não se conquista, já nasce com a gente. Alice e eu criamos uma fundação pequena, voltada a apoiar jovens adultos a escapar do abuso financeiro, oferecendo recursos, apoio jurídico, suporte temporário, tudo batizado com o nome do esconderijo onde deixávamos nossos bilhetes, onde nossa comunicação resistia à vigilância, onde a esperança se escondia em lugares secretos. Fala sério, transformar dor em propósito desse jeito é outro tipo de cura. Esses irmãos realmente construíram do zero toda uma rede de apoio, com protocolos para identificar famílias controladoras e uma fundação com o nome daquele esconderijo dos bilhetes. Isso, sim, é superação. O trabalho era como uma redenção, não por nós, mas pelas crianças que fomos, pela proteção que sonhamos um dia ter. Cada pessoa ajudada era uma vitória sobre aquele velho livro caixa, a prova de que os ciclos podem ser quebrados, que controle não é para sempre, que ser livre é possível. Minha vida ficou comum, no melhor sentido da palavra, sem drama, sem crise todo dia, só um propósito firme, escolhas feitas livremente, relações baseadas em confiança, trabalho com sentido, a beleza tranquila de ter autonomia. Tudo aquilo que diziam ser impossível sem eles. Volta e meia pensava neles nos aniversários, não com saudade ou raiva, só reconhecendo que existiram, que me moldaram pela oposição, que sobreviver a eles me trouxe força. Mas esses pensamentos logo iam embora, substituídos pelo que eu tinha para viver agora. Nas paredes da clínica, histórias de sucesso, crianças que cresceram saudáveis, famílias que encontraram apoio, comunidades que se curaram juntas. Nenhum prêmio de destaque, nada de mídia, só a soma tranquila de vidas tocadas. O único legado que realmente importa. Alice me ligou numa terça-feira qualquer, sem motivo especial, só para ouvir minha voz. Falamos sobre nada importante, sobre o tempo, o trabalho, o que tínhamos almoçado, aquela cumplicidade que nunca nos deixaram ter, o prazer simples de irmãos que realmente gostam um do outro. Percebi que tinha parado de fazer contas. Já não ficava medindo fracassos, nem avaliando o próprio valor a cada passo. As decisões vinham sem referência às regras deles. Minhas opiniões finalmente eram só minhas. Liberdade de verdade é esquecer até de lembrar deles. Uma jovem médica que me acompanhava perguntou sobre como equilibrar vida pessoal e trabalho. Dei risada, lembrando da época em que minha vida era só trabalho, só cálculo. Expliquei que equilíbrio é poder escolher, que valor existe além do que se conquista, que sucesso também é saber descansar. Lições que só aprendi com dor. Meu apartamento virou ponto de encontro. Jantares com a família que escolhi, noites de jogos com colegas, festas de fim de ano junto com outros afastados das famílias de origem. Criando tradições baseadas em alegria, e não em obrigação, provando que família a gente constrói, não só herda. A próxima visita da Alice foi diferente, mais leve. Passamos menos tempo revivendo o passado e mais tempo curtindo o agora. Cozinhamos sem trazer à mesa a fome antiga. Rimos sem lembrar das lágrimas de antes. Fomos criando novas memórias, sem traumas, o tipo de relação que sempre merecemos. Parei de checar se estava sendo observada, parei de anotar tudo, parei de viver em modo alerta. A hipervigilância foi ficando para trás, a confiança tomando conta. O mundo parecia menos perigoso, não porque as ameaças sumiram, mas porque eu já tinha provado que conseguia sobreviver a todas elas. Um dia, a clínica recebeu uma doação anônima de valor generoso. Achei que fosse coisa da Alice, mas ela negou. Talvez tenha sido de uma família grata, talvez de alguém que entendeu nossa missão, um dinheiro dado sem amarras, o oposto do que representava aquele velho balanço. Generosidade de verdade. Mentorei uma jovem cujos pais tinham também seu próprio controle, cultura diferente, mas padrão parecido. Ajudei ela a enxergar o ciclo, planejar a saída, construir o futuro dela. Vi ela se transformar, de assustada a livre, prova de que nossa história não era só nossa, mas que sobreviver era sim possível. Meus colegas tiravam onda com meu consultório minimalista. Nada de diplomas na parede, nada de troféus, só desenhos de pacientes e fotos da minha família escolhida. O que realmente importa não dá para emoldurar. O valor que conta não se exibe, e o sucesso que satisfaz é invisível. Alice me manda notícias dos congressos onde palestra, salas cheias de profissionais aprendendo a enxergar o abuso financeiro, famílias entendendo traumas que passam de geração para geração.
O sistema vai mudando, devagar, mas muda. Nossa dor vira prevenção, nossa sobrevivência vira um mapa para os outros. Enfim, me senti pronta para um relacionamento de verdade e encontrei alguém que entendia que amor é uma escolha, que compromisso não tem nada a ver com controle, que parceria é estar no mesmo nível. Fomos construindo tudo aos poucos, com cuidado, aprendendo a confiar, colocando limites, criando uma relação saudável do zero. O que a gente começou foi crescendo mais do que imaginávamos. Apareceram voluntários que também tinham escapado dos próprios controles, doadores que entendiam nossa causa, parcerias com outras organizações. Formamos uma rede de apoio que a gente tanto precisava, agora à disposição de quem passava pelo mesmo tipo de prisão. Minha vida ganhou um ritmo leve, uma estrutura sem sufoco, propósito sem aquela pressão sufocante. Um equilíbrio que ninguém nunca me ensinou, talvez porque ameaçava o controle deles. Meus dias agora são cheios de tarefas que eu mesma escolhi, e as noites são tranquilas, sem medo de julgamento ou cobrança de valor. Justo a vida que diziam que seria vazia. Do julgamento guardei só uma coisa, a foto deles sendo presos. Não foi por prazer, embora tenha sentido um pouco disso, mas como lembrete de que consequências existem, que justiça, mesmo imperfeita, acontece, que enfrentar abusos pode dar certo. Uma prova para os dias difíceis, quando a dúvida batia. A Alice publicou mais um artigo, dessa vez sobre laços entre irmãos em situações de controle coercitivo, mostrando como abusadores colocam filhos uns contra os outros, como às vezes sobreviver exige se afastar temporariamente, e como a cura vem da reconstrução dessas conexões. Nossa história virou material acadêmico, ajudando outros a enxergar o que vivemos. A clínica virou hospital-escola, passou a receber estudantes que aprendiam que medicina é muito mais do que procedimento, que curar não é só tratar sintomas, que valor não cabe em tabela de cobrança. Lições que aprendi tarde demais, mas que agora passo adiante. De vez em quando dou palestras na faculdade de medicina, não contando minha história diretamente, mas ensinando a identificar abuso, apoiar colegas sob pressão familiar e manter limites respeitando a cultura de cada um. É a palestra que eu queria ter ouvido quando estava afundando em expectativas alheias. Com o tempo, minha família escolhida também mudou. Gente se mudou, casou, seguiu outros caminhos, mas o núcleo ficou. Foram eles que estiveram ao meu lado durante o julgamento, que acreditaram mesmo quando parecia não ter provas, que apoiaram sem fazer conta de sacrifício. É a família feita por escolha, não por acaso. Eu e Alice cuidamos dos preparativos do funeral dos nossos pais, não por obrigação, mas por praticidade. Cremação simples, sem cerimônia, sem encontro de quem apoiava eles, só o necessário quando chegasse a hora. Nosso limite final, recusando a encenação de um luto que a gente não sentia. Percebi que tinha encontrado a felicidade, não aquela busca desesperada que eles exigiam, mas uma satisfação tranquila, propósito no dia a dia, conexões verdadeiras. Uma vida que chamavam de egoísta, existência que diziam que os envergonharia, liberdade que tentaram impedir. A sombra do controle, finalmente, sumiu de vez. Não interfere mais nas minhas escolhas, não define meu valor, ficou só como lembrança de um passado difícil, prova do que superei, mas não tem mais peso no presente nem no futuro. Alice veio para o meu aniversário de 40 anos. A gente olhou fotos antigas, admirados com as crianças que sobreviveram, que se protegeram como podiam, mas que principalmente encontraram caminhos diferentes para a liberdade e reconstruíram laços destruídos. Irmãos de sangue, amigos por escolha. Nossos pais adoeceram, envelheceram, continuaram juntos e infelizes, ainda sem assumir responsabilidade. Parentes distantes procuravam notícias, querendo saber se iríamos nos reconciliar, se a doença amoleceria nossos limites, se a morte próxima inspiraria perdão. Conversamos rápido e decidimos que nada tinha mudado. Doença não apaga abuso, idade não desculpa crueldade, morte chegando não obriga a reconciliação. Nosso luto já tinha sido feito anos atrás. A morte deles, para mim, não mudava nada. A decisão era limpa e clara. A clínica comemorou 15 anos do meu trabalho, colegas compartilharam histórias, pacientes vieram visitar. O impacto era concreto, dava para sentir. Vidas transformadas, famílias curadas, comunidades mais fortes, esse era o legado que importava. O reconhecimento que valia a pena, o sucesso que trazia satisfação. Treinei a próxima geração de médicos da clínica, ensinei a olhar além dos sintomas, a perceber abuso escondido, a oferecer apoio sem julgamento, a entender que cura é mais do que remédio, que às vezes o necessário é simplesmente acreditar na verdade de alguém. A fundação da Alice se uniu à nossa, agora com alcance internacional, oferecendo recursos em vários idiomas, respeitando as diferenças culturais, reconhecendo que abuso financeiro não tem fronteiras e que para conquistar liberdade é preciso apoio. Nossa luta virou universal. Encontrei contentamento. Café da manhã sem ansiedade, trabalho sem desespero, noites sem ficar fazendo conta, fins de semana sem obrigação, só o prazer simples de existir com autonomia, de escolher cada dia, de viver livre, de saber que sou suficiente sem precisar provar nada a ninguém. Às vezes dou palestras nas conferências da Alice, nós dois compartilhando olhares diferentes sobre sobrevivência, mostrando como o abuso atinge cada filho de um jeito, como fugir exige estratégias variadas, como a cura tem tempos diferentes para cada um. Nossa história servia como exemplo, não como regra.
A clínica ampliou os serviços de saúde mental, trouxe especialistas em trauma, criou um atendimento completo para tratar as raízes do problema, curar padrões que atravessam gerações, romper ciclos, formar famílias saudáveis. O trabalho que a gente sonhou um dia precisar, agora existe para quem precisa. Meu relacionamento virou casamento, uma parceria de verdade, decisões em conjunto, vida financeira sem controle, amor sem cálculo. Um modelo saudável que nunca vimos construído do nada, mostrando que é possível, apesar de tudo que passamos. Alice virou madrinha dos meus filhos, ensinando para eles que valor é algo que a gente tem, que amor não é moeda de troca, que família se constrói. As lições que aprendemos tarde, eles já levam desde cedo. O ciclo foi quebrado, o padrão mudou, o futuro é outro. Criamos novas tradições, feriados celebrando a liberdade, aniversários marcando sobrevivência, encontros pautados pela alegria. Sem registros, sem dívidas, sem contas a fazer, só conexão, só escolha, só a família que refizemos das cinzas daquela que deixamos para trás. A fundação ajudou milhares a escapar dos próprios controles. Cada vitória desmentindo nossos pais. O que mais me chama a atenção é esse jeito frio, mais prático, de planejar o funeral deles ainda vivos. Pode parecer estranho organizar uma cremação antecipada, mas era a nossa forma de afirmar que não éramos egoístas, que nossa liberdade valia, que romper correntes ajudava outros, que sobreviver era servir, que nosso valor crescia quando era compartilhado sem restrição. Encontrei paz no simples. Fazer compras sem precisar olhar por cima do ombro, dormir tranquilo, sem pesadelos, viver sem medo. A beleza serena de se sentir seguro, autônomo, livre. Tudo aquilo que diziam ser impossível, tudo o que tentaram nos impedir de alcançar. Meus filhos cresceram frequentando a clínica, aprendendo pelo exemplo, entendendo que valor está em contribuir, que sucesso tem muitas formas, que ajudar o outro é uma forma de se ajudar também. São valores que aprendi apesar da minha criação, repassados de forma natural, sem imposição. Quando nossos pais morreram, Alice escreveu sobre isso de um jeito bem clínico, distante, analisando como agressores costumam partir sozinhos, como as consequências se acumulam e pontes queimadas não deixam nada além de cinzas. O distanciamento acadêmico foi a maneira que ela encontrou para lidar. O olhar profissional ajudou a conter a dor. Não fomos ao enterro, não mandamos flores, não sentimos culpa. Nossa família já entendia. Nossa ausência disse mais do que qualquer presença poderia dizer. Era o último limite colocado, a última barreira superada, a prova de que estávamos mesmo livres. O patrimônio deles era quase nada. O dinheiro que juntaram contra passas já tinha sumido. Honorários de advogados, processos, esquemas furados. Morreram como viveram, tentando calcular um valor que nunca existiu, correndo atrás de dívidas inventadas, juntos no papel, mas sozinhos de verdade. O final foi exatamente como eles criaram. Doamos as cinzas para a pesquisa médica. A última utilidade, a última troca. Os corpos serviram à ciência, já que em vida só serviram a eles mesmos. Sem túmulo para visita, sem placa para cuidar, sem altar para lembrança, só um fim. Simples assim. A clínica prosperou, abriu filiais, formou centenas de médicos, atendeu milhares de famílias, construiu uma alternativa à medicina feita só para dar lucro, provando que a cura não depende de riqueza, que valor não é preço, que servir aos outros dá mais satisfação que qualquer status. Meu casamento gerou filhos que só conheceram amor saudável, que nunca precisaram calcular seu valor, que aprenderam que nota é menos importante que crescimento, que conquistar é compartilhar, que família é apoio. A infância que nunca tivemos, eu pude dar a eles sem restrições. Os livros da Alice viraram leitura obrigatória nos cursos de psicologia. Nossa história, mesmo alterada para preservar nossa identidade, serve de exemplo para mostrar como funciona o abuso financeiro, como as crianças sobrevivem, como a cura é possível, como se rompe ciclos, transformando dor em aprendizado e sofrimento em propósito. Me aposentei da clínica aos 65, não por necessidade, mas por escolha. O privilégio de escolher, descansar, viver sem cobrança de produtividade o tempo todo. O luxo que diziam ser impossível para mim, a vida que apostaram que eu desperdiçaria, a paz que tentaram negar. Meus dias agora são tomados pelos netos, ensinando receitas, lendo histórias, criando memórias, sem precisar registrar nem medir, só vivendo o presente, só alegria, só os laços que realmente importam, as conexões verdadeiras, o amor que fica. Alice e eu envelhecemos diferente dos nossos pais, cercadas da família que escolhemos, apoiadas por quem ajudamos, conectadas pelo cuidado de verdade. Essa é a riqueza que importa, o sucesso que satisfaz, o valor que não se mede, a liberdade que a gente lutou tanto para conquistar. Olha só, o tempo passa num piscar de olhos quando a gente se dedica a espalhar verdade e gentileza de verdade, em vez de promessas vazias. Até a próxima, lendas! Não esquece de se inscrever para acompanhar mais conteúdos assim.